Muito bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco para esse nosso culto ao Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? E eu estava aqui pensando como é maravilhoso estar neste lugar, na presença de Deus, né? Hoje nós temos a mesa que está posta e os filhos que se achegam para esse tempo de comunhão com o Pai, né? E isso é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Quem estava escalado para a pregação era a pastora Rosana, mas infelizmente desde sexta-feira para cá ela pegou alguma virose respiratória, está lá com um pouco de faringite, tossindo muito, né? E não dormiu muito bem essa noite. Então eu estou aqui, né? No lugar dela, somos uma só carne, né? Mas eu estava ali orando, eu falei: Deus, eu não quero só substituir Rosana, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para nós nessa manhã, né? Eu quero ser instrumento do Senhor na vida da igreja de Cristo, né? Quando nós nos reunimos nesse tempo de culto, irmãos, a gente se reúne primeiramente para adorar a Deus, porque nós somos chamados para ser adoradores, né? Essa é a nossa vocação, né? E o próprio Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? E eu entendo que a nossa adoração aqui na terra, ela é na verdade uma preparação, né? Para a nossa adoração na eternidade, porque na eternidade nós estaremos dia e noite adorando o Senhor pelos séculos dos séculos. E é claro que a adoração não se resume ao culto, né? A adoração é um estilo de vida, né? Mas com certeza o nosso culto é uma expressão de adoração ao Senhor, né? É este lugar onde nós nos prostramos diante dele, abrimos o nosso coração, expressamos os cânticos, né? Entregamos as ofertas, lemos a palavra, né? Temos comunhão com os irmãos. Tudo isso faz parte da nossa adoração. Mas além de adorarmos o Senhor, nós também nos reunimos para sermos instruídos pelo Espírito de Deus, né? Instruídos pela palavra de Deus. E é evidente que aquelas pessoas que estão na igreja há muitos anos, e que já leram a Bíblia algumas vezes, todas as vezes que alguém vai pregar e fala assim: olha, eu vou ler tal texto, é um texto conhecido. Quem está na igreja há muitos anos, de fato é, né? Porque é a mesma Bíblia, né? Desde que o cânon das Escrituras foi estabelecido e a Bíblia se tornou popular, ou seja, entregue na mão das pessoas, é a mesma Bíblia, né? E é ela que nós precisamos. No entanto, todas as pregações, nós temos uma ministração de Deus ao nosso coração, se estivermos atentos, se estivermos com o nosso coração aberto. Então é diante disso, meus irmãos, que eu quero convidá-los para orarmos agora, orarmos e convidarmos o Espírito Santo a ministrar o nosso coração, né? A nos renovar, nos fortalecer por meio da sua palavra, né? Fortalecer a nossa fé, nos encorajar e também nos corrigir, nos ensinar, né? Nos transformar pelo poder da sua palavra. Convido vocês a orarem comigo. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo privilégio que nós temos de estar diante do Senhor nessa manhã de domingo, para esse nosso tempo, para esse culto ao Senhor. Nós somos gratos pela semana que encerramos e por uma nova semana que estamos iniciando hoje. O Senhor tem nos assistido cada dia, nos ajudado, nos fortalecido, mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. O Senhor sempre está conosco. A sua graça nos basta. Por isso, Pai, nós nos reunimos com esse propósito de agradecer, de exaltar, bendizer o Senhor, de entregar o nosso culto a Ti. Mas também nos reunimos para ouvir a sua voz,
para ouvir a sua palavra, para ter essa comunhão com o Senhor e com os filhos de Deus. E juntos, na sua presença, sermos edificados, mutuamente edificados. Por isso pedimos, Senhor, que a palavra do Senhor que vai ser pregada agora, seja uma palavra rema para o nosso coração. Seja, Senhor, algo que venha ao encontro da necessidade que temos de sermos ministrados, fortalecidos e edificados. Me entrego a Ti como instrumento da Sua graça, para ser usado por Ti, Espírito Santo, na transmissão da mensagem deste culto. Em nome de Jesus, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que nos visitam nesta manhã. Que sejamos todos nós ministrados pelo Senhor na pregação da sua palavra. Oramos por isso. Oramos também, usamos a autoridade do nome de Jesus. Trazemos cativo todo entendimento em obediência a Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, repreendemos tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção, a nossa concentração, roubar o nosso entendimento, impedir-nos de entender e responder aquilo que o Senhor está nos falando. No nome de Jesus, te agradecemos e pedimos que fale conosco. Amém. Obrigado. Bom, irmãos, o texto que eu quero convidá-los a ler é o texto que está na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu vou ler aqui na versão NAA, e diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esse texto me trouxe um tema que é a boa obra de Deus em nós. Esse texto vai nos dizer que Deus começou uma boa obra não apenas nos irmãos da igreja de Filipos, mas Ele começou uma boa obra na vida de cada um de nós. Quantos acreditam dessa forma? Poderiam falar um amém? Amém. Amém. E aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, a partir de uma circunstância bastante difícil, né? Porque a história diz que muitas das cartas que hoje fazem parte da nossa Bíblia, no Novo Testamento, foram escritas pelo apóstolo Paulo em momentos difíceis, em momentos de aprisionamentos, né? Então Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe com o propósito de agradecê-los por toda a ajuda, por toda a participação, contribuição que eles faziam na obra do Evangelho, especialmente nessas horas difíceis. E a igreja de Filipos, em particular, era uma igreja muito especial para o apóstolo Paulo. Porque quando a gente lê sobre o surgimento da igreja de Filipos, lá em Filipos é o lugar onde Paulo foi preso, açoitado, com Silas, né, por expulsar o demônio de uma jovem adivinhadora, né? Então olha só como que nasce essa igreja. Mas antes disso, logo no início do capítulo 16 do livro de Atos, a Bíblia conta para nós, né, o Lucas, que é o escritor do livro de Atos, né, o historiador, é o primeiro historiador ali da história da igreja, ele diz que lá
mais ou menos assim, na metade da segunda viagem missionária, o apóstolo estava junto com a equipe missionária decidindo para onde iriam, né? Então diz lá o texto que eles tentavam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Aí tentaram ir para a Bitínia e o Espírito Santo não permitiu. Então, você entende que há alguns momentos da vida que a gente passa por isso, né? A gente tenta fazer uma coisa, não dá certo. Tenta fazer outra coisa, não dá certo, né? E é nessa situação que Paulo tem um sonho ou uma visão, né? Eu sei que durante a noite aparece alguém para ele de maneira sobrenatural, né? Não sabemos se é uma visão, se é um sonho. E esse alguém é um varão macedônio, da região da Macedônia. E diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entende a partir dessa experiência. E olha, irmãos, Deus fala conosco de maneiras que a gente nem imagina. Ele entende que era a direção de Deus para seguirem naquela direção. E assim eles fazem, chegando na cidade de Filipos, que era a primeira daquela região, daquela colônia da Macedônia. E ao chegarem ali, você imagina, você chega num lugar que você não tem nenhum contato, né? Não tem ninguém para receber. Você está procurando, bom, Deus me trouxe para cá, mas para fazer o quê? Então, mais ou menos como eu e Rosana aqui, né? A gente está perguntando para Deus, né? Deus, o Senhor nos trouxe aqui na Igreja do Bosque para fazer o quê, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente tem que fazer, irmãos? Orar, né? Então, começaram uma reunião de oração na beira do riacho. E haviam ali algumas mulheres que começaram a ouvir e participar daquelas orações e foram se convertendo. Entre elas, Lídia, né? Uma senhora proeminente, comerciante, né? Vendedora de tecidos. E assim começa a igreja de Filipos, na beira do rio, numa reunião de oração. No entanto, a história lá do capítulo 16 vai dizer que em algum momento eles, indo para esse lugar de oração, uma jovem, conhecida na cidade pelos seus poderes de adivinhação, né? Começa a segui-los e ao mesmo tempo anunciar, né? Era na verdade uma denúncia que ela estava fazendo, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles vos anunciam o caminho da salvação, né? E aquilo vai acontecendo durante alguns dias e chega um momento que Paulo, ele fica meio enfadado daquilo, né? Porque, já pensou, irmãos, o inimigo fazendo propaganda do Evangelho, né? E ele chega e fala, mas peraí. E ele se volta e repreenda aquele espírito de adivinhação na autoridade do nome de Jesus, e aquele demônio sai. E os poderes miraculosos daquela mulher desaparecem. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o mundo espiritual é muito mais real do que a gente pode imaginar, né? Nós, na sexta-feira, fui participar lá do grupo do discipulado na casa do Sr. Yuzuri. A gente estava comentando sobre algumas coisas que muitas vezes a gente enfrenta no ministério cristão, né? E essa foi um dos enfrentamentos de Paulo. E aquilo causou, assim, muita indignação, porque aquela mulher, ela era escrava de alguns homens que a usavam para ganhar dinheiro com as adivinhações. Será que existe alguma semelhança hoje, né? Quantos cartazes a gente já não vê por aí nos postes, né? Olha, a gente faz isso, desamarra não sei o quê, amarra não sei o quê, né? Prevê não sei o quê, né? Pois é, era o que essa mulher fazia. Ela lia o futuro das pessoas e ela cobrava para isso. E aqueles homens que eram os senhores dela percebem que daquele momento em diante eles estavam em grande prejuízo. Por isso eles denunciam Paulo às autoridades e os acusam de estarem ensinando novas doutrinas, de estarem ensinando, pervertendo os costumes, e eles então são aprisionados, são açoitados e são presos. Bom,
Presos e aprisionados é a mesma coisa, né? Mas são açoitados e presos. E preste atenção nisso, irmãos. Lá na cadeia, Paulo e Silas conversando, né? E um dizia assim para o outro: está vendo? Falei para você que a gente não devia ter vindo para cá. Falei, né? Olha o que deu, né? Esse negócio de visão, de revelação, só traz problema, né? Será que era essa a conversa deles, irmãos? Não. O que eles estavam lá fazendo? O texto diz que eles estavam louvando a Deus, adorando a Deus. Lembra que eu falei aqui no início que nós somos, por natureza, né, chamados para ser adoradores. E o adorador não é aquele que adora só nos bons momentos, né? Só quando está tudo bem, tudo certo, né? Aliás, eu diria para vocês que a nossa principal adoração é nos momentos de dificuldade, né? A Bíblia chama isso de sacrifício de louvor, né? Aquele momento que nós estamos sendo espremidos pelas circunstâncias, mas ao invés da gente se revoltar contra Deus e ficar perguntando por quê, né? A gente diz: Senhor, eu te adoro. Eu reconheço que o Senhor é soberano sobre essa situação, que o Senhor tem domínio de todas as coisas. Pois bem, irmãos, e lá na cadeia, a Bíblia diz que era por volta da meia-noite, né? Eles então estão adorando a Deus, os outros presos estão ouvindo, até que num certo momento a presença de Deus se manifesta naquele lugar, irmãos. As portas das cadeias são quebradas por causa de um terremoto localizado. Parece que foi só ali naquele prédio, né? Cadeia, as portas são destrancadas, as correntes, os grilhões que prendiam mãos e pés são quebrados. E todos os presos são soltos, né? E quando o carcereiro ele vê essa cena, ele fica desesperado, porque o emprego que ele tinha fazia parte do contrato, de que a vida dele equivalia à vida dos presos. Se algum preso fugisse, ele seria responsabilizado. E quando ele vê as portas abertas, as cadeias quebradas, ele fica desesperado ao ponto de querer se suicidar. Antes que eles me matem, eu me mato, né? Só que Paulo, ao ver aquilo, grita com ele: não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. E a Bíblia diz que ele pede uma tocha, né, uma lamparina para olhar as celas, todos estão lá. E então ele chega diante de Paulo e faz uma pergunta que é a chave para a transformação da vida dele: que farei para ser salvo? E aí, irmãos, tem aquela resposta clássica do apóstolo Paulo, que alcança o carcereiro, mas também alcança cada um de nós. Porque Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, né? Então, às vezes, irmãos, a fé na casa começa com uma pessoa, mas aquele que começou a boa obra, ele vai estender essa boa obra para toda a família. E naquela noite Paulo prega, o carcereiro se converte, a família se converte, né? E é assim que nasce a igreja de Filipos. E essa igreja se torna uma parceira importante do ministério do apóstolo Paulo, ao ponto de mandar ajuda financeira, né? Durante as viagens missionárias e durante os momentos de prisão que Paulo sofreu. Era uma igreja que, mesmo de longe, estava conectada e comprometida com a obra da evangelização no cumprimento da grande comissão. E é a eles que Paulo escreve exatamente esse versículo, um versículo curtinho, né? Versículo 6. E aqui o apóstolo Paulo ele faz essa afirmação importante, porque ele discernia a grandeza e o poder de Deus, a graça de Deus, que era suficiente para atuar de maneira ampla e profunda na vida daqueles irmãos. Por isso ele diz:
eu estou certo. Em outras palavras, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra, uma boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. E é interessante pensarmos que a salvação, por um lado, ela é instantânea, mas por outro lado, ela também é um processo, né? Aquele que começou, né? Aquele que tomou iniciativa de alcançá-los, ele vai completar a obra. A obra de Deus na vida de vocês, ela está em desenvolvimento, ela está em processo. E até o dia de Cristo. E esse dia de Cristo, meus irmãos, é uma referência. Não só à volta de Jesus, né, mas ao momento em que nós vamos partir para estar com Ele. Até esse dia, Deus vai completar a boa obra na vida de vocês. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós entendemos que ele também se aplica a nós, como eu disse no início dessa mensagem. Por que se aplica a nós? Porque assim como Deus alcançou os nossos irmãos lá do primeiro século, na cidade de Filipos, Deus também nos alcançou. Deus também veio ao nosso encontro. Mesmo para aqueles que já nasceram no Evangelho, né? E para vocês que nasceram no Evangelho, eu não nasci no Evangelho, mas para aqueles que nasceram no Evangelho, Deus te alcançou muitas vezes através dos seus pais, através dos seus avós. E isso faz parte do propósito de Deus. E essa obra que Deus começou em cada um de nós é uma obra de salvação. E a salvação, meus irmãos, ela é um pacote. A salvação não diz respeito apenas à vida eterna, mas a salvação, ela também diz respeito à libertação, à santificação, à cura, à restauração e à capacitação que nós recebemos de Deus para poder nos servir e cumprir o nosso chamado aqui na terra. Então essa boa obra, ela envolve essas diferentes áreas da vida cristã. E tudo isso é uma iniciativa de Deus. Então, nós podemos dizer que Deus nos alcançou. Não apenas a nós, mas através de nós, a nossa família, os nossos amigos. Deus, Ele quer fazer essa boa obra que se estende através de nós, com as pessoas com quem estamos em contato no mundo. E isso tudo, meus irmãos, é importante destacar, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Eu até sou enfático em dizer que a boa obra de Deus não é em nós, mas apenas, né? Não é apenas em nós, mas é apesar de nós, né? Porque quem é merecedor dessa boa obra? Quem é digno dessa boa obra? Nenhum de nós. Tudo é graça de Deus. Então não olhe para você e diga assim: eu não sou capaz, eu não posso. Olhe para você e diga assim: não eu, mas a graça de Deus. É por isso, meus irmãos, que lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta dizendo assim, no capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, através da nossa vida, é uma expressão da graça de Deus, para nós e através de nós. E nós devemos, com essa consciência, irmãos, entender qual é a nossa responsabilidade. Porque, apesar de Deus fazer tudo, irmãos, ainda assim, nós não somos agentes passivos. Nós temos responsabilidades. Nós somos chamados
a compreender, a responder e a cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Então não é para a gente ficar só de braço cruzado e falando, bom, então se Deus vai fazer tudo, eu vou deixar que Ele faça e vou ficar... Não. Nós estamos e temos que ser agentes ativos, participativos nessa boa obra que Deus está fazendo. E é sobre isso que eu quero falar agora. Então eu quero trazer aqui para os irmãos algumas compreensões ou implicações importantes sobre essa verdade, da boa obra que Deus está fazendo em nós. E a primeira compreensão importante é que tudo que Deus está fazendo faz parte de um projeto. Deus tem planos. E os planos de Deus são diferentes dos nossos. Eu estava planejando estar pregando aqui hoje de manhã. Nem falando essa mensagem. Né? Há planos que nós desconhecemos. Mas Deus tem projeto. Eu quero falar para você. Deus tem um plano especial na sua vida. Entende? A boa obra de Deus faz parte desse plano. De alguma forma Ele se revelou para você, Ele te alcançou, Ele usou pessoas, Ele usou circunstâncias. E todos nós, irmãos, estamos inseridos no plano de Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Quanta gente está andando pelas ruas dessa cidade agora, sem destino, sem saber para onde ir, nem de onde vem. Mas você e eu estamos aqui. Porque estamos vivendo um plano que Deus estabeleceu para cada um de nós. E o que eu quero dizer sobre isso é que aquilo que Deus iniciou, Ele vai concluir. Deus não abandona a sua obra. Né? Acho que uma das coisas que chama a nossa atenção quando a gente anda pelas cidades é quando a gente olha uma construção abandonada. Né? O que acontece com uma construção abandonada? É algo horrível, não é, irmãos? Logo vai ser invadido, logo vai ser pichado, entendeu? Por isso que eu estou dizendo para vocês que Deus não é assim. Aquilo que Deus começou, Ele vai continuar fazendo. Né? E Ele vai usar todos os recursos que estão à sua disposição. E aqui vale a pena nós entendermos o seguinte: os nossos recursos são uns, os recursos de Deus são outros. Lembra da multiplicação dos pães? Quando Jesus fala para os discípulos vêm reclamar para Jesus, dizendo assim: Senhor, despede a multidão, já é tarde, estamos num lugar deserto, não tem comida aqui para essa gente. E Jesus fala para ele: dá vocês comida para eles. Ué, mas como assim, Senhor? 200 denários não seria suficiente para comprar pão para tanta gente. E aí o Senhor pergunta assim: quantos pães vocês têm? Tem alguém aí que tem 5 pães, 3 peixinhos? Mas isso dá. Como assim, Senhor? Peraí, vamos lá. E aí Jesus faz aquele milagre. Irmão, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes você olha para você, para a sua vida, para a sua capacidade, você diz assim: não dá, não é suficiente. Não há recursos suficientes à sua disposição, ao seu alcance. Mas eu quero proclamar na sua vida nesta manhã que os recursos de Deus são ilimitados. Então, a boa obra que Deus está fazendo não depende de nós, o nosso recurso, mas depende dEle. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Porque Ele tem meios, recursos, olha só, e Ele utiliza de métodos que estão além da nossa compreensão. E diante disso, qual é o nosso desafio? Confiar, irmãos. Confiar em Ele. Descansar nele. Depender dEle, olhar para Ele. Lembra da última mensagem que eu preguei aqui? Olhar para Ele, não olhar para as circunstâncias. Entende?
É dele que vêm todas as coisas. Em Hebreus 10, 23, nos ensina que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quando Deus promete algo, não importa o que aconteça, a sua palavra não volta atrás. Ele vai cumprir. Ele tem recursos para isso. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia nos encoraja a confiar, a descansar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista. Confia nele e o mais ele fará. É Ele. Ele tem recursos para isso. Ele não vai desistir e não vai abandonar a sua boa obra. Mas Ele vai concluir todo o propósito para o qual Ele nos chamou. Você pode dizer um amém para isso? Todo o propósito para o qual você foi chamado, Deus vai cumprir. A segunda implicação que eu quero trazer para vocês, dessa verdade, é que nós devemos estar atentos e corresponder àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu já falei um pouco disso anteriormente, mas eu quero enfatizar que crer, confiar, buscar em oração, irmãos, é a nossa parte. Cada dia. Nós devemos pegar as promessas de Deus encontradas na sua palavra. Nós devemos abraçar essas promessas e crer, e confiar e descansar no Senhor, mas também buscar em oração e perseverar em fé. Perseverar em fé, essa é a nossa parte. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem que aprender com algumas histórias, né? E a história do povo de Israel, que a Bíblia traz para nós, na sua saída do Egito, até a entrada na terra de Canaã, é uma história muito importante para o nosso aprendizado. A Bíblia tem muita coisa para nos ensinar. E quando a gente olha para essa história do povo de Israel, nós percebemos o que, irmãos? Toda aquela nação, aquela geração, saiu do Egito debaixo de uma promessa. É ou não é? Eles saíram de lá porque o Senhor proclamou através de Moisés, dizendo assim: eu vos levarei para a terra que mana leite e mel. Eles saíram com essa promessa. Mas aí eu pergunto para vocês, aquela nação, aquela geração entrou na terra, irmãos? Estima-se, a Bíblia fala mais ou menos 600 mil homens, os números, muitas vezes são questionados, mas estima-se uma multidão de pessoas. Toda aquela geração saiu debaixo de uma promessa: eu darei a vocês a terra de Canaã. Mas aquela geração entrou na terra? Não. Por quê? Porque Deus não pôde cumprir a promessa? Não. Porque eles não perseveraram em seguir o Senhor naquilo que Ele tinha estabelecido. E a grande prova que eles enfrentaram, se eu não me engano é Números 13, 14, é quando chega o momento de espiar a terra. Lembra? E Deus fala assim: olha, envia os espias, 12, um de cada tribo, vão lá, olhem a terra. E eles voltam com o seguinte relatório: a terra é maravilhosa, os frutos excepcionais, mas tem uma coisa: é impossível tomá-la. Mas como assim impossível? Não, tem gigantes lá. As cidades são edificadas com muralhas que dá para passar 2 carruagens, uma do lado da outra. É impossível. E outra coisa, nós, diante deles, somos como os gafanhotos. Olha a visão que eles tinham de si mesmos. Somos como gafanhotos diante dos moradores dessa terra. Meus irmãos, eles deixaram de crer, deixaram de confiar.
entenderam, na mente deles, os problemas, as dificuldades eram maior do que Deus, que havia os tirado do Egito, derrotado o maior exército da época, que era o exército de Faraó. E eles então, diante dessa visão, né, desse relatório negativo, dado pelos 10 espias, começaram a murmurar e a se revoltar contra Deus. Falaram até de apedrejar Moisés e Arão. Você vê como que é, né? E é aí que Deus toma uma... Vocês não entrarão na terra. Não entrarão. Vocês vão peregrinar nesse deserto durante 40 anos, até que essa geração se acabe. Mas os seus filhos, os seus netos entrarão na terra e a possuirão, porque, voltando para Hebreus 10, 23, aquele que fez a promessa é poderoso para cumpri-la. E muitas vezes, irmãos, as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida, não é porque Deus falhou, é porque nós falhamos em acreditar, em perseverar, em prosseguir. Tiramos os olhos de Jesus, colocamos os olhos nas circunstâncias. Então, a nossa parte neste momento é continuar crendo, é continuar perseverando, é continuar confiando no Senhor. E a última coisa que eu quero falar para fechar a mensagem, é que essa boa obra que Deus está fazendo em nós, ela não visa apenas nos abençoar, irmãos. A boa obra que Deus está fazendo de nós, ela visa abençoar muitas outras pessoas através de nós. Veja bem, todos nós fazemos parte desse propósito de Deus. Lembra que eu falei? Todos nós estamos aqui porque estamos dentro de um propósito, de um plano de Deus. Eu olho para os adolescentes que estão aqui, eu olho para você e eu vejo o plano, o propósito de Deus na sua vida, que está muito além daquilo que você consegue ver nesse momento. Mas veja, irmãos, não se trata de nós. Nós somos, como diz o profeta Jeremias, como menina dos seus olhos. Somos amados pelo Senhor. Mas olha, isso não se trata de nós. Há um plano de Deus que está em andamento na história. E nós fazemos parte disso. E nós somos chamados para sermos agentes do reino de Deus nessa terra. E a obra que Deus está fazendo em nós, ela se estende, meus irmãos. Veja que na história dos filipenses é isso que acontece. Deus os alcança. E os liberta. E usa Paulo em circunstância inclusive dificílima, porque olha só, Paulo foi levado para a cadeia para quê? Para converter o carcereiro. E quantos mais talvez se converteram a partir desse testemunho, os presos que estavam ali? Só que não é apenas para alcançá-los. A igreja de Filipos se torna uma das principais forças cooperadora com Paulo na missão de pregar o Evangelho. Entende? E mesmo distante, eles estão sempre atentos. Eles estão sempre pensando que são agentes do reino de Deus. Eles se colocam como parceiros na pregação do Evangelho. Eles não podiam ir com Paulo. Alguns foram, Mas eles ali, a igreja, estou falando em si, não podiam ir. Quem sabe aquelas senhoras que oravam com Paulo lá na beira do riacho, quem sabe o carcereiro, ou quem sabe pessoas que se converteram dentro da cadeia, não podiam ir. Mas eles, mesmo de longe, eram cooperadores, por meio das suas orações, por meio das suas palavras, por meio das suas ofertas. Porque eles sabiam que Deus estava fazendo uma obra não era apenas neles, mas era através deles. E o mesmo, meus irmãos, acontece conosco. E eu quero dizer para você o seguinte: deixa Deus usar a sua vida. Se coloca à disposição dEle.
Deixa Deus usar as suas mãos. Deixa Deus usar os seus pés. Deixa Deus usar os seus braços. Deixa Deus usar a sua boca. Deixa Deus usar o seu coração. Deixa Deus usar o seu bolso. Deixa Deus te usar. Porque tudo, lembra que eu falei agora há pouco? Tudo que temos, que somos, vem dele. Não é nosso. Porque tudo vem dele, é por ele e é para ele. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a boa obra de Deus, ela se estende através de nós. E agora eu quero dar uma palavra para aquelas pessoas que são convertidas numa família que ainda os pais, os irmãos não são. Escute o que eu vou te dizer. Jesus fala assim que ninguém acende uma candeia e põe debaixo da mesa, ou da cama, ou do alqueire, né? Ninguém. Quando você quer iluminar um ambiente, a primeira coisa que você faz é você acende uma luz. Veja bem, Deus quer alcançar toda a sua família, mas Ele começou por você. Você é a luz que Deus quer usar para iluminar a sua casa. A boa influência do Evangelho vai se espalhar através da sua vida. E olha só, não é só na sua casa, é no seu trabalho. É no seu ambiente de escola. É onde você estiver. Nós somos luz, irmãos. Fomos chamados para ser luz. Aliás, Jesus declara isso no Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, meus irmãos, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar o seu testemunho, não se cale. Ah, mas eles vão me ridicularizar, talvez vão mesmo. Vão zombar e desacreditar, não tenha medo disso. Seja um fiel semeador. Fale de Jesus através do seu testemunho. Entende? Porque se no meio de 10 pessoas, 9 não ouvir, mas um ouvir, você cumpriu ali a sua parte. Entendeu? E você não precisa ser um pregador de vir pregar aqui à frente. Talvez essa seja a parte mais fácil, né, irmãos? Mas nós precisamos de pregadores lá fora, que pregam através das suas vidas, através do seu testemunho. Né? Eu vi um testemunho maravilhoso ontem sobre isso, né? Ore por alguém que esteja precisando de oração. Às vezes você não tem muito o que falar, você conta o que Deus fez por você e pergunta para a pessoa, posso orar por você? Pronto. Você abriu uma porta. E aquela oração sua, ela vai entrar como uma espada aguda no coração daquela pessoa. E vai marcá-la para sempre. E olha, pode acreditar. O maior interesse em salvar pessoas, em transformar pessoas, não é seu e não é meu, mas é do próprio Deus. Então Ele vai agir, em resposta à nossa disposição. Irmãos, como é maravilhoso, como é confortador compreendermos tudo isso. Que Deus começou uma boa obra em nós, que Ele não vai desistir, que Ele tem recursos além dos nossos, né? Mas que nós precisamos sim responder a isso com fé, com perseverança, e que nós precisamos também responder a isso entendendo que temos uma responsabilidade de olhar para fora, de olhar além de nós, né? Temos uma responsabilidade de compartilhar a graça de Deus, né? E diante disso então, eu quero convidar você para termos uma palavra de oração. E a nossa oração neste momento é, primeiramente, agradecendo, irmãos. Uma característica importante da vida do cristão é a gratidão. Comece agradecendo, obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor vai fazer. Então agradeça. Mas uma outra coisa a ser orada neste momento é, Deus, por favor, continue a sua boa obra na minha vida. Toca nas áreas que ainda não foram tocadas. Talvez alguns de nós aqui estejamos enfrentando alguns problemas difíceis. Algumas áreas de aprisionamento. Algumas coisas assim que você está tentando se livrar e não consegue. Né?
E eu estou dizendo para você, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Deus pode e Ele quer continuar toda ação, todo mover de cura, de libertação, de restauração, santificação na sua vida. E ao mesmo tempo, Ele quer te capacitar para ser uma bênção. Então você ora para Ele: Deus, faz de mim uma bênção. Então essas 3 frentes na oração: gratidão, pedir para que Deus continue a boa obra, talvez em áreas específicas, e se colocar à disposição dEle para ser usado por Ele naquilo que Ele tem. Amém? Eu quero convidar você a orar comigo, mas não apenas oração de pensamento. Use palavras. Não fique constrangido com pessoas que estão perto de você, mas fale. As nossas palavras precisam ser registradas, Registradas diante de Deus. Então, use palavras, fale com Deus, converse com Ele neste momento. Alguns minutos para isso. Amém. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta manhã. Obrigado porque ela nos desafia, Pai. Nos desafia a confiar no Senhor, mesmo quando nós estamos em meio a dificuldades, a problemas que não entendemos. Obrigado, Senhor, por esse grande exemplo que nós temos na vida do apóstolo Paulo, que as cadeias não foram capazes de detê-lo na obra do Evangelho. E a maioria das cartas que ele escreveu no Novo Testamento foram escritas em momentos de dificuldades, em momentos de aprisionamento. Fisicamente aprisionado, mas espiritualmente livre, usado pelo Senhor para edificar e ensinar a igreja de Cristo. Muito obrigado pelos irmãos da igreja de Filipe, essa igreja lá do primeiro século, que recebeu e correspondeu à boa obra que o Senhor estava fazendo. E essa igreja, Senhor, uma igreja que realmente nos desafia através do seu exemplo a sermos não só gratos por aquilo que o Senhor está fazendo em nós, mas a cooperarmos contigo naquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Ó Deus, nós oramos por isso, em relação à nossa própria vida, em relação à vida da igreja da qual fazemos parte hoje, Senhor, e nós te pedimos, continue a tua boa obra em nós, aquilo que o Senhor já começou, individualmente, na vida de cada um de nós, continue a tua boa obra na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos pais, dos nossos filhos, na vida dos nossos familiares, Senhor, continua a tua boa obra de santificação, de transformação, de cura, de libertação. Senhor sabe das áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem recursos que estão muito além daquilo que nós podemos imaginar, estão muito além daquilo que nós podemos pensar, pedir, e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos, continue a tua boa obra, Senhor, e também nos ajude a compreender esse chamado glorioso do qual fazemos parte, que é o chamado de cumprirmos a grande comissão, de sermos uma igreja comprometida na proclamação do Evangelho, das boas novas de Cristo, comprometidas em fazer discípulos de todas as nações. Senhor, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor está fazendo hoje na nossa vida não tem como finalidade apenas nos abençoar, mas tem sobretudo como finalidade de que nós sejamos uma bênção nessa terra, dentro da nossa casa, na vida dos nossos familiares, no ambiente de trabalho, de estudo, onde estivermos, sermos uma bênção para a obra missionária. Pai, então faz de nós essa bênção. Nós oramos por isso, nós agradecemos pela mensagem, que ela fique gravada no nosso coração, na nossa mente. Damos graças por isso, em nome de Jesus, para a glória e honra do nome do Senhor.